Oi, pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, trazendo mais um videozinho que eu acredito que seja bem pertinente. Nunca pensaria em fazer um vídeo desse quase no início de 2025, mas também fico muito feliz em poder fazer esse vídeo, porque isso indica que nós ainda temos um pouco de esperança na realidade brasileira. Nós, graças a alguns animes, principalmente Dandadan no momento, estamos tendo um maior número de pessoas interessadas nos mangás, e eu espero de verdade que com os nossos vídeos atuais, não só os meus, mas de outras pessoas também, a gente consiga aí botar uma consciência, ou pelo menos abrir um pouco os olhos aí das editoras e pessoas responsáveis, né, pelo setor que nos auxilia aí na leitura, tá bom? E o vídeo de hoje é exatamente para trazer para vocês um tutorial de como ler mangá, gente. Eu nunca pensei de verdade que eu ia trazer um vídeo desse finalzinho de 2024. Eu já colecionando há quase 18 anos, mas eu fico muito feliz, né, por essas pessoas. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a esse universo incrível da leitura. E vou aproveitar também e mostrar para vocês como que eram as edições no início, no Brasil, e as edições hoje em dia, tá certo? Para exemplificar, eu peguei aqui algumas edições, tá certo? Vamos começar com Sakura Card Captor, que foi uma das primeiras edições vindas aqui para o Brasil. A gente tem aqui um formatinho meio tankō, uma edição japonesa, ela é chamada de tankō ou tankobon. Aqui nós temos compilado cerca de 200 páginas, é o formato correto e o normal de um mangá japonês, tá certo? Existem outros formatos, o Aidiban, Kanzenban, que se vocês quiserem depois eu trago um videozinho explicando, mas esse é o formato padrão. E no Brasil, para se iniciar, né, com esse mercado que podia dar certo ou podia não dar certo, né? Era ali década de 80, 90, início dos anos 2000, as editoras decidiram trazer nesse formatinho aqui, que é o chamado meio tankō. Pela lógica, se esse aqui é o tankō, meio tankō seria metade de um tankō, ou seja, eu precisaria de 2 edições dessa, volume 2 e o 3, por exemplo, para fechar uma dessa, tá bom? E aí, gente, o que acontece? O sentido de leitura brasileiro, né, e obviamente de diversos outros países, como que é? Começa-se a leitura da esquerda para a direita, certo? Então, aqui, tecnicamente, seria, né, o início da história, né, ou a continuação, no caso. Só que a primeira coisa que vocês podem perceber é que mesmo a gente tendo aqui uma capa espelhada, que era o que as editoras faziam muito, né, já até mesmo para poupar, ter que pagar por direito autoral de muitas artes, e para facilitar o trabalho também, né, era algo novo, que as pessoas não iam saber onde era capa, sobre capa, enfim. Era posto geralmente a mesma arte em ambas as capas, e bem aqui a gente tem o ISBN, coisa que não tem do lado inverso, ou seja, essa aqui é a capa, certo? E essa aqui é a capa traseira, o que tecnicamente pra gente seria o inverso, é isso? Mas enfim, se a gente pega a ediçãozinha e abre, a gente vê aqui um texto gigantesco. Na época realmente era necessário um texto gigantesco desse. Pare, ei, você está começando a ler o seu mangá pelo lado errado, tá certo? E daí eles fazem uma introdução bem divertida, bem didática aqui, né, que parece coisa de maluco, mas essa aqui é a última página da edição, parará. E aqui ele vinha dando um mini tutorial de como que você tinha que ler, né? Começava por esse balão, mais à direita possível e superior, e daí você vinha nessa ordem aqui, né? E aí aqui vocês inclusive podem ver, sempre a gente tem o finalzinho da história, às vezes tinha escrito continua, olha só, continua na próxima edição, certo? Essa mancha aqui, ele é por causa do tempo, tá, gente? Não foi sujeira nem nada, não. Até porque eu sou muito cuidadosa, olha só, ele estava em saquinho, tá? E daí você pegava a edição do lado correto, né, que seria esse, e também vinha um texto indicativo, né, de que você estava lendo do lado certo, né, comece a ler o seu mangá por aqui. Aí aqui tinha um resumo, às vezes tinha algumas curiosidades, e aqui a gente iniciava a obra, tá certo? Lembrando que esse formato já é cultural japonês, tá certo? Inclusive foi uma das exigências para trazer as obras de lá para cá, e algo que as editoras não esperavam acabou sendo um grande carro-chefe para que as edições chamassem atenção no Brasil.
né? O fato da leitura ser desse sentido também chamou muita atenção. E aí acabou que algo que as editoras não esperavam que fosse ser interessante, que as pessoas, na verdade, talvez não gostassem, as pessoas adoraram. E eu fui uma delas. E daí aqui a gente começa esse sentido de leitura, né? E essa página tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Lembrando sempre, lado direito, superior o mais alto possível. Esse é o primeiro quadro a ler. E aqui a gente tem o início da arte, né? Seguinte, esse segundo quadro. Não temos mais leitura, só que bem aqui vocês veem que aqui tem um asterisco, Undokai. E aqui embaixo tem a descrição do que é. Evento de competição esportiva, variadas, comum em escolas e associações japonesas. Porque também algumas terminologias não fazia muito sentido fazer uma tradução literal, porque ou não ia caber no balão, ou não ia ficar tão interessante na frase. Então, as editoras tiveram uma grande sacada de deixar o nome original e embaixo colocar uma notinha, o que eu particularmente até hoje eu adoro, eu acho isso maravilhoso. E daí a gente vem aqui para a segunda página e continua. Superior direito, mais alto, primeiro, segundo balão, terceiro. Primeiro, segundo balão, terceiro. Aqui não tem nada para ler. E assim a gente vai, gente, olha só. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Certo? Essa era a edição antiga. Daí aqui nós temos edições padrão no estilo japonês, que é o mais comum, o mais popular, que é o Tankō. Peguei aqui para exemplificar Frieren e Spy Family. Nós temos dois modelos diferentes, né? Aqui com capa fosca, aqui com capa cartonada brilhante. E a verdade é que isso não é foco do vídeo, mas eu tô comentando, peguei essas duas edições para mostrar como que é o estilo, né? Se você vier aqui, na última página, a primeira coisa que a gente nota de diferença é que as editoras passaram a aderir, até por ordem mesmo, né, de padronização e tudo mais, colocar a capa traseira corretamente, como é a edição original japonesa, e a capa frontal, como é a edição japonesa, tá bom? Mesmo esquema nessa capa aqui, certo? Aqui nós temos uma capa espelhada, mas ao mesmo tempo não é, porque a arte ela tá maior, então automaticamente é visto como se fossem artes diferentes, tá? Enfim, se você pegar aqui a edição, colocar na última página, você vê o ISBN, que é padrão de você saber que essa aqui é a última página, um pequeno resumo, algumas artes diferentes, que podem vir diferentes ou não, como eu já mostrei para vocês, a depender da coleção. E é interessante que eu acredito que não todas as obras, inclusive as edições deluxe que saem hoje em dia, sim, no Brasil nós agora temos edições luxuosas aqui, assim como lá fora, né? Coisa que na época era impossível. Mas nessas edições simples, vem ainda um tutorialzinho ensinando, né, de forma bem mais básica que antigamente, né, sem um textão explicativo e tudo mais, mas as edições deluxe não tem. Então, é sempre interessante vocês lembrarem que o sentido de leitura é esse, começa por aqui, certo? Daí aqui a gente tem uma arte. E aqui temos o índice, gente, olha só. Como é na edição japonesa. E aqui começamos a história. Primeiro balãozinho direito superior, segundo. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo e terceiro. Certo? Com o tempo, vocês pegam a manha, certo? Primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, terceiro. Certo? Eu gosto de usar esse esquema quando eu faço a recomendação de mangás para algum amigo, para alguma amiga, porque eu acho que é mais simples de você lembrar, porque no início realmente vocês vão estranhar, é super normal. Algumas pessoas pegam mais rápido, eu tenho amigas minhas que pegaram super rápido e outras que demoraram horrores, que vez ou outra se viam lendo no sentido ocidental, mas é assim mesmo, gente, é isso mesmo. E quando a gente chega aqui, né, você leu a obra, e aqui nós temos informações adicionais, né, sobre quando foi publicado, papel e etc. E aqui tem escrito fim,
certo? Mas nem sempre quer dizer fim. Então fica a minha recomendação para quem não estiver acompanhando aí. Hoje em dia é mais difícil, todo mundo sabe assim, por conta da internet, quantas edições tem e tudo mais, mas vocês podem sempre acompanhar no site da editora, né? Você consegue ver, por exemplo, essa aqui é da editora Panini, né? Planet Mangá é da editora Panini, e daí vocês vão no site da Panini e veem quantas edições tem Frieren até o momento. Tá bom? Mesma situação com Spy Family, com outras edições. Se você vir aqui, olha só que legal, gente. Esse tutorialzinho de Spy Family é muito carismático. E aqui a gente já inicia a história, tá bom? Esse aqui veio um cardzinho. Mesmo esquema que eu já mostrei pra vocês. Tem algumas edições que vêm curiosidades que você pode ler ou pode deixar para ler depois da história, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem já conhece, gente, dê um crédito, né? Quem hoje em dia lê mangá, assim como eu, assim como você que estiver assistindo, a gente começou assim também. No início a gente também não sabia e apanhou um pouquinho, mas assim como a gente pegou, para você que tá começando também vai ser super tranquilo de pegar. Eu espero que vocês tenham se divertido e para quem assistiu até aqui, muitíssimo obrigada. Mata, né? E até o próximo vídeo.